Bom dia, galera. Hoje nós vamos estar falando sobre o governo de Vargas, tá? A era Vargas de 1930 a 1945. Nós vamos começar falando sobre o que a gente chama de crise da oligarquia cafeeira, que foi a grande agonia da Primeira República, e ela está diretamente ligada à quebra da Bolsa de Valores lá em 1929, né? Uma crise nos Estados Unidos, no qual empresas e bancos foram à falência, e isso gerou um grande impacto em todos os países. E essa crise também vai afetar os cafeicultores brasileiros. Esses cafeicultores brasileiros, eles deixam de vender milhares de sacas de café para os Estados Unidos. Essas sacas acabam ficando estocadas e o preço do café vai despencar em cerca de 50%. Essa crise vai afetar dos pequenos até os grandes lavradores, banqueiros, industriais. Então isso vai fazer com que o Brasil ele entre também em crise. Então, além de perder dinheiro, os cafeicultores eles vão passar por um problema difícil, né? Um momento difícil, no qual eles também vão perder o apoio político. Essas elites políticas, principalmente que eram as mineiras e as paulistas, né, com o café com leite, eles não entraram em acordo contra a indicação do novo candidato, né, que sucederia Washington Luiz na presidência, e os políticos da oposição vão tentar conquistar espaços e formar novas alianças. Nós temos o chamado governo provisório. No governo provisório, que vai de 1930 a 1934, nós vamos ter na presidência Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas vai assumir o cargo da presidência com essa missão de organizar, né, o Brasil até que fossem convocadas novas eleições. Era o início do chamado governo provisório. Nesse governo provisório, aqui nessa charge, gente, como eu coloquei para vocês aí, o governo provisório ele vai organizar a conduta, né? E a conduta que vai ser feita no governo de Vargas. Então, no governo provisório, ele tomou várias medidas. Dentre elas, a gente tem a suspensão da Constituição de 1891, o fechamento de alguns órgãos legislativos, né, que era o Congresso Nacional, assembleias estaduais e etc., a destituição dos presidentes de Estado e a indicação de interventores militares para chefiar os governos estaduais. Além disso, a economia vai priorizar o que a gente chama de indústria de base, né, o desenvolvimento industrial. Vai haver uma forte intervenção do Estado em todas as esferas da produção. Diversos ministérios e órgãos técnicos foram criados, né, como que a gente está falando aí, o Ministério da Educação e da Saúde Pública, o Ministério do Trabalho, o Conselho Nacional do Café, né, o Instituto do Açúcar e do Álcool. Então, todo esse movimento ele foi feito por Vargas numa tentativa de organização, tá? No governo provisório, a gente também tem o que a gente chama de centralização do poder, que eu coloquei para vocês aqui, que em termos políticos, para diminuir as pressões das oligarquias regionais sobre o Estado e centralizar o poder em suas mãos, logo no início do governo provisório, Vargas dissolveu o Congresso Nacional e as câmaras estaduais e municipais, que foi o que a gente já falou anteriormente. Em São Paulo, gente, existia muita oposição ao governo de Vargas e eles exigiam um novo interventor civil que fosse ligado às políticas paulistas, né, que desse continuidade lá à questão da política mais ou menos do café com leite. Então, Vargas nomeou o interventor paulista Pedro Toledo. Mas essa medida, ela não agradou a toda a população, né? E aí começaram a haver, mesmo assim, oposições ao seu governo. A participação das mulheres. Mulheres de diferentes grupos sociais desempenharam um papel importante no movimento de 32. Tá? Muitas atenderam soldados feridos na guerra, nas batalhas, tá? E especialmente serviços urbanos. E nós vamos ter aí... né, a Revolução Constitucionalista. O que foi essa revolução? Vai ser, né, essa questão da mulher participando de todo esse governo e da tentativa de uma revolução. Então, essa Assembleia Constitucional ela tem a ordem social e econômica. E aí nós vamos ter um novo momento do governo de Vargas, no qual ele vai passar, né, a ser eleito. E aí nós vamos ter o que a gente chama da primeira Constituição do Brasil. Essa Constituição do Brasil, né, com a centralização de vários estados,
a gente tem uma Constituição no Brasil. E os principais pontos dessa Constituição eram o voto secreto, o direito trabalhista e o nacionalismo econômico, a partir do momento que a gente tem o governo constitucional. A gente fala que esse governo de Vargas, né, ele é dividido em governo provisório, constitucional e o governo ditatorial. Então, são 3 fases distintas do governo de Getúlio Vargas, tá? Então, nesse governo aqui de modernização política trabalhistas, né, nós vamos ter, principalmente para os trabalhadores, né, vão ser reconhecidos os direitos como jornada de trabalho até 8 horas por dia, a proibição do trabalho de menores de 14 anos, as férias anuais passam a ser remuneradas. Então, ele vai colocar em prática, né, algumas coisas que ainda não existiam nesse período. Além disso, a gente tem o voto secreto, a eleição passa a ser secreta, a gente tem a questão do nacionalismo econômico. Tudo isso vai ingressar o governo de Vargas. Nesse movimento da política trabalhista, a gente tem o querentismo. Vargas ele vai ser conhecido através dessas medidas como o pai dos pobres, o pai da nação, e por isso ele era extremamente adorado pela população nesse período. Então, nessa foto aí a gente pode ver que a população mais pobre, né, ela é bastante adepta a esse governo, por isso que a gente fala da questão do querentismo, né? O que era esse querentismo? Era querer mesmo que Vargas, né, retomasse ao poder e permanecesse no poder.